Olá! Conforme fazemos semanalmente, novamente aqui nos encontramos para darmos prosseguimento aos estudos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O nosso manual de estudos deste trimestre tem como comentarista o Bispo Abner Ferreira. E a nossa temática: transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Serão lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, de guerras e de angústias. E o título da nossa lição de hoje, lição número 4, crise também é oportunidade de recomeço. Lição de 26 de julho de 2020. O texto áureo está no versículo 14 do capítulo 1 do livro de Ruth. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Noemi havia ficado só, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Todos haviam morrido. Orfa e Ruth eram noras de Noemi e também haviam ficado viúvas. A argumentação convincente de Noemi fez com que Orfa tomasse a decisão de retornar à casa de seu pai, pois havia ficado só, morando com a cunhada Ruth e a sogra Noemi. Ruth, porém, não quis retornar à casa de seus pais. Tomara a firme decisão de permanecer com sua sogra Noemi. Ao contrário de Orfa, nenhuma argumentação convenceu-a a abandonar sua sogra. Não cabe a nenhum de nós criticar Orfa por ter resolvido voltar à casa paterna. Da mesma maneira, Ruth também estava definindo o seu próprio destino. Orfa não amava menos a Noemi do que Ruth. Uma nova vida havia começado para ambas, agora viúvas e sem filhos. Orfa e Ruth eram pessoas diferentes. Por isso, o motivo de tomarem decisões também diferentes. Ainda que Ruth tivesse um afeto superior por sua sogra, nem isso serve de base para desvalorizar o mérito de Orfa. Orfa resolveu fazer exatamente o que Noemi insistiu para que ambas fizessem. O que Orfa fez foi corretíssimo aos olhos de Noemi. Ruth, no entanto, não deu ouvidos à insistência de Noemi para que ela também fosse para o seu lar primitivo, porque uma voz interior a impelia para que continuasse ao lado de sua sogra. Na verdade, Ruth escolhera o caminho mais excelente, pois sua decisão estava baseada no amor, conforme escreveu o apóstolo Paulo
na sua carta 1 a Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Foi por ter tomado tal decisão que Ruth se destacou em relação à órfã. Noemi aceitou a determinação e a decisão de sua nora Ruth e assim permitiu que a acompanhasse até Belém. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 18. E na verdade aplicada, o comentarista escreveu que a constância nos compromissos assumidos por outrem, mesmo em momentos de grandes crises, nos dá acesso às mais sublimes vitórias. E como texto de referência, ele escolheu o capítulo 1 do livro de Ruth, versículos 8, 9, 16 e 22. E o versículo 8 do primeiro capítulo de Ruth diz: Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Seria natural que as respectivas mães de Orfa e Ruth as estivessem esperando para que retornassem para casa. Ambas, sem dúvida alguma, seriam muito bem recebidas em seus lares maternos, já que haviam perdido seus maridos. Na casa dos pais, teriam assistência e suprimento de tudo o que necessitassem para a sobrevivência e não passariam por dificuldades financeiras. É certo que o Senhor Deus abençoaria a cada uma delas, cada qual na casa de seus respectivos familiares. Noemi seguiria só para Belém, onde tocaria sua vida. As localizações geográficas não são capazes de impedirem as bênçãos de Deus. No caso de Ruth, a vontade de Deus, no entanto, tinha um propósito diferente. A razão de Noemi não foi capaz de penetrar nesse segredo divino. O versículo 11 do capítulo 2 do livro de Ruth deixa-nos subentender que o pai de Ruth ainda era vivo. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai e sua mãe e sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Não há dúvida de que o pai a acolheria, a filha viúva, em sua casa. Por outro lado, Deus é o Pai Supremo que cuida com extremo zelo dos seus filhos, melhor do que os mortais. Ruth conduziu-se com passos firmes para o seu destino.
O amor de Noemi não era egoísta, pois ela bem sabia que ter a companhia de suas noras teria sido de grande consolo para a sua viuvez. Todavia, ela insistiu para que as jovens senhoras não se prejudicassem por sua causa. Ambas tinham uma família. Talvez Noemi estivesse pensando que poderiam se casar novamente, pois eram jovens e, por serem moabitas, retornando à terra de origem, a probabilidade de recomeçarem a vida seria melhor e bem maior. Em Belém, os casamentos mistos não seriam vistos com bons olhos e até mesmo seriam condenados. A vontade de Deus, segundo se esperava, era de benevolência para aquelas mulheres, pois, por causa da fidelidade, eram merecedoras da magnanimidade divina. Noemi incentivou-as para que procurassem o próprio bem entre o seu povo. Aprenderemos nesta lição que a bondade de Deus não está limitada às fronteiras internacionais. A aliança abraâmica envolve todos os povos, ainda hoje, especialmente àqueles que foram enxertados em Cristo. E o versículo 9 deste texto de referência assim diz: o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto. Os cabeças de famílias haviam morrido. Agora surge a ideia de separação entre as 3 mulheres que restaram daquelas famílias. Restava apenas uma fraca esperança. Essa era a triste situação de 3 mulheres viúvas dos tempos antigos, que agora teriam de lutar sozinhas pela própria sobrevivência. Os pais das jovens viúvas teriam de renovar seus compromissos e acolherem as filhas até que arranjassem novo casamento. As condições sociais das mulheres modernas têm mudado de maneira radical para melhor na maioria das sociedades contemporâneas. Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Era um ato de extremo afeto. Ainda hoje, o beijo é um sinal de se despedir e de saudar alguém. E o versículo 16 do capítulo 1 de Ruth diz: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth
não conseguia separar-se de Noemi. Esse impulso interior vinha do fundo da sua alma, visto que o seu destino estava em jogo, já que naquele tempo não existia previdência social e nenhum tipo de seguro de vida. O seu destino dependeria da sua decisão de seguir com Noemi para a cidade de Belém de Judá. Ela mal sabia que estava destinada a ser bisavó do rei Davi e faria parte da árvore genealógica de Jesus, o filho de Maria. Se tivesse seguido os passos de Orfa para a terra dos Moabitas, isso jamais se tornaria realidade em sua vida. A insistência de Ruth veio de encontro com o que pudesse parecer o mais lógico. Às vezes, é melhor confiar no coração do que na razão lógica. Ruth seguiria Noemi, que avançaria em direção em que o destino dela a guiaria. Como Ruth poderia vir ser a bisavó do rei Davi se não tivesse tomado a firme decisão de seguir Noemi até Belém? Somente ali ela poderia conviver entre a comunidade que haveria de ser o tronco do rei Messias. Ruth não abandonou Noemi, mas continuou a segui-la. Na verdade, abandonou o seu próprio país e o seu próprio povo e com muita lealdade adotou um novo povo. Uma lição inesquecível. A convicção interior de Ruth foi suficiente para abafar os argumentos de sua sogra Noemi, que insistiu deveras para que ela seguisse a rota mais lógica da vida, a qual, no fundo, lhe seria prejudicial se não ouvisse o seu coração. E o versículo 22 do capítulo 1 de Ruth diz: E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Noemi retornou a Belém da Judéia, agora acompanhada de Ruth, sua nora. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? Versículo 19 deste primeiro capítulo. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. No segundo dia da festa dos pães asmos, no dia 16 do mês de Nisan, que corresponde aos meados dos nossos meses de março e abril. Ocasião em que os israelenses ofereciam os molhos dos primeiros frutos colhidos ao Senhor Deus. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte:
Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. Livro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 e 10. A colheita da cevada era a primeira colheita do ano. E a introdução do nosso estudo afirma que, mesmo vivendo em situações de crises, Ruth sentiu um forte impacto emocional pelos argumentos apresentados por Noemi, sua sogra. Por ter tomado a decisão de acompanhá-la, acontecesse o que acontecesse, ela passou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. A fé firme em Deus faz toda a diferença nas escolhas e atitudes que devemos tomar, mesmo vivendo em tempos de intensas crises. E o item número 1 desta lição tem por título: A fé nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, encontramos a narração da história de uma jovem mulher que, após ter perdido seu marido, resolveu viajar para a cidade de Belém da Judéia, fazendo companhia à sua sogra Noemi, também viúva, na esperança de que Deus lhes proporcionaria um novo tempo, já que precisariam recomeçar a vida por causa da escassez e da viuvez. E por causa da excelência da sua atitude de fé, Ruth figura como um dos ramos na genealogia histórica do povo de Israel, nação escolhida por Deus para recepcionar o Messias. Com isso, tornou-se bisavó do rei Davi, conforme relata o mesmo livro de Ruth no capítulo 4, versículos 18 a 22. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Sua história faz parte da genealogia de Jesus. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. E o subitem 1.1, o título é A Crise Não é o Seu Fim. Naquela época, a fome assolou a cidade de Belém e a família de Noemi viu-se obrigada a mudar-se para Moabe. Os moabitas foram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada
de Moabe. Lá se estabeleceram e seus 2 filhos cresceram e se casaram com jovens moabitas. Chamavam-se Ruth e Orfa, que se tornaram noras de Noemi. O tempo passou e a fatalidade atingiu os membros masculinos daquelas famílias. A morte dizimou o esposo de Noemi. Tempos depois, os seus 2 filhos também estavam mortos. Noemi ouviu dizer que o Senhor estava ajudando o seu povo, o povo da sua gente. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Noemi resolveu liberar suas noras para que retornassem à casa de seus familiares, pois ela haveria de voltar para o seu povo em Belém da Judéia. Orfa, de pronto, atendeu ao apelo da sua sogra. Mas Ruth, ao contrário, tomou a corajosa decisão de acompanhar sua sogra Noemi, custasse o que custasse. A corajosa atitude de Ruth colocou-a em planos bem mais elevados do que os da sua cunhada Orfa. E o subitem 1.2, o título é Uma Escolha Assertiva. Ruth, de maneira sábia, resolveu deixar de lado os deuses pagãos dos moabitas. Ela atentou para as instruções recebidas de Noemi, sua sogra. Diante de uma escolha difícil, mas assertiva, o nome de Ruth é uma das figuras centrais entre as mulheres relacionadas na Bíblia sobre a genealogia de Jesus. Ao tomar essa decisão, Ruth estava determinada a deixar para trás a adoração aos deuses pagãos dos moabitas, conforme relato do livro de Números, capítulo 21, versículo 29. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seom, o rei dos amorreus. A palavra de Deus rejeita a idolatria, pois tal prática é abominável ao Senhor. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4. A palavra de Deus instrui ao seu povo para que adorem somente a Ele e lhe prestem cultos.
Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adorem o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Ruth compreendeu, através dos ensinamentos recebidos de Noemi, sua sogra, que a idolatria deveria ser extirpada da sua vida. É natural atravessarmos por crises e continuarmos apegados a sentimentos, a comportamentos e práticas que ocupam o devido lugar que pertence somente a Deus. Muitos desses atos tornam-se em objetos de idolatria. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Devemos tomar a decisão de a quem vamos servir. Quem deverá ter a primazia em nossa vida? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, assim diz: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E o título do subitem 1.3: caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth levou-a a decidir a não abrir mão de acompanhar sua sogra Noemi, que, além de ter ficado viúva, havia perdido os seus 2 filhos. Apesar de tudo, Noemi permaneceu fiel ao Deus de Israel e nem por isso deixou de exaltá-lo com sua vida. O comportamento de Noemi serviu de testemunho para sua nora Ruth, o que fez gerar-lhe fé, trazendo-lhe salvação. O ser humano serve de paradigma para outras pessoas, e isso influencia de maneira eficaz as atitudes de seus companheiros. Por isso, devemos trilhar pela vereda cristã, seguindo o exemplo dos justos, sendo amigos daqueles que amam e temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Salmo 119, versículo 63. E o item 2 tem por título Superando a Crise. Aqui vamos estudar que, em meio às crises que se abatem no mundo,
Muitas pessoas se sentem vulneráveis e não sabem que atitude tomar. Elas se sentem inseguras e têm medo de fazer escolhas erradas. Em vista disso, muitas sofrem por antecipação. Afinal, fazer escolhas não é nada fácil. Há decisões que afetam a vida da gente para sempre. Nessa lição de hoje, podemos aprender muito com as atitudes de Noemi. Mesmo vivendo na carne uma realidade de perdas, aflições e incertezas, ela permaneceu atenta, pois um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 6. Cheia de esperança ao ouvir essa boa nova, Noemi resolveu partir para a cidade de Belém da Judéia. E Ruth, sua nora, que também ficara viúva, tomou a firme decisão de fazer-lhe companhia. E no subitem 2.1, o título é Movidas por Fé, mesmo na crise. Ruth e Noemi estavam passando por crises financeiras e emocionais. Mais dolorida do que a perda material, elas perderam pessoas que amavam avassaladoramente. O luto pela perda de entes queridos era irreparável. Todavia, Noemi resolveu enfrentar a dor que partia sua alma e se levantou, pôs-se de pé, resoluta, reconhecendo que todas as coisas estavam sob o controle de Deus. Se permanecessem prostradas, chorando as perdas, elas jamais poderiam mudar a história da vida delas. A coisa mais acertada que fizeram foi se levantarem das cinzas, sacudirem a poeira e partirem para um novo desafio. Elas não se esmoreceram diante da crise, do luto e da tristeza, mas se colocaram de pé e tomaram a melhor decisão que mudaria definitiva a vida de ambas. Seguiram em frente e resolveram recomeçar. Elas saíram a fim de voltar para ajudar. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 7. E o título do subitem 2.2: Nas crises, faça escolhas em Deus.
Tomar decisões acertadas é algo muito sério. O próprio Senhor Deus exortou o seu povo a fazerem escolhas bem acertadas. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Precisamos, como Noemi, fazer escolhas de acordo com a vontade do Senhor, para não tomarmos decisões erradas. As escolhas trazem consequências boas ou más. Quando as tomamos em meio às crises, faz-se necessário fazer escolhas segundo os critérios de Deus. Ruth aprendeu muito com sua sogra Noemi. Ensinamentos preciosos sobre o Deus de Israel. Levou-a a ouvir falar dos seus milagres, do seu cuidado especial com o povo israelita. Ruth resolveu então aproveitar a oportunidade e deixar a zona de conforto. Abandonar de vez os costumes e a religiosidade pagã do povo moabita. Deixar para o passado uma cultura totalmente avessa aos mandamentos de Deus e viver uma vida totalmente nova em outro país, com uma grande diferença. Ruth escolheu servir ao Deus vivo de Israel. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. E o título do subitem 2.3 é o seguinte: no mundo tereis aflições. Davi escreveu no livro de Salmo, número 30, versículo 5, o seguinte: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Nenhuma crise deve durar a vida inteira. As ondas vêm e passam. Trata-se de uma questão de tempo.
quando tudo tenderá a voltar à normalidade. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Escreveu o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Jesus nos deixou a advertência de que no mundo teremos aflições, passaremos por diversas crises, mas que não percamos o bom ânimo diante de todas elas. Devemos permanecer ramificados na videira verdadeira, pois Cristo já venceu o maligno. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Deus tem o domínio de todas as coisas. Nada escapa do seu alcance. Como as ondas do mar, as crises também são passageiras. Devemos confiar nas providências do Senhor Deus, mesmo vivendo momentos de intensas adversidades, pois Ele é o Todo-Poderoso, soberano e eterno, único, capaz de levar adiante os seus propósitos para nos aperfeiçoar em todo o tempo. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E o item 3 tem por título Recomeçar é preciso. A morte chegou sem dó nem piedade e atingiu em cheio a família de Noemi. Foi a partir daí que ela tomou a iniciativa de retornar para a cidade de Belém da Judéia. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 7. Foi necessário recomeçar. A história da vida de Noemi e Ruth nos ensinam que é preciso compreendermos que as tragédias são uma realidade na vida terrena. Nada existe como um mar de rosas. Com isso, precisamos aprender a discernir as realidades que nos são impostas para fazermos adaptações e reestruturarmos nossa vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus como nosso manual de vida e o Espírito Santo que nos orienta e nos guia durante o processo do recomeço. E o título do subitem 3.1:
milagres no recomeço. Após tomar a decisão de retornar para Belém da Judéia, Noemi chamou as suas noras para uma conversa séria e as deixou livres para que também tomassem suas decisões. Até mesmo a decisão de abandoná-las e retornarem para as suas respectivas casas, seus lares de origem. Orfa foi a única que se despediu da sogra e tomou o caminho de regresso ao antigo lar. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a casa com ela. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 e 15. Por outro lado, Ruth optou por continuar vivendo ao lado da sua sogra Noemi, mantendo com ela sua fidelidade. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 19. Ruth, de modo simples e humilde, chegou até a cidade de Belém e foi recolher espigas nos campos após os segadores. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás deles, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Livro de Ruth, capítulo 2, versículos 2 e 3.
Ruth deixou de lado o orgulho humano, tomou a iniciativa e foi trabalhar junto aos segadores do campo, a fim de suprir suas necessidades. Ruth superou e reagiu à humilhação, à pobreza, com firmeza e determinação. Seguiu em frente e deixou no esquecimento todas as perdas que tivera. Qualquer recomeço requer firme atitude, vontade própria, foco nos objetivos e muita determinação. Todo recomeço exige radicais mudanças. Ruth aceitou o novo desafio e reagiu diante das inúmeras incertezas. Buscou uma saída para manter-se viva e não se desesperou, achando que o fim de tudo seria aguardar a morte chegar. Sua atitude de amor e fidelidade à sua sogra chegou ao conhecimento de Boaz, dono da fazenda onde trabalhava no recolhimento de espigas. Seu nobre ato tocou o coração de Boaz. Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo desse abrigo. Livro de Ruth, capítulo 2, versículos 6 e 7. E o título do subitem 3.2: toda ação gera uma reação. Ruth foi impactada pela maneira de vida de sua sogra Noemi. Quando chegaram à cidade de Belém da Judéia, ela, de imediato, se dispôs a ir ao campo para colher espigas. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth demonstrou ser uma mulher de iniciativa e de decisão. Sua atitude em sair de Moabe, terra onde viviam pessoas idólatras, fê-la esquecer o luto do marido que havia perdido, o futuro de incertezas, e pôde escolher seguir o caminho juntamente com sua sogra Noemi. E juntas foram morar em Belém da Judéia, cujo significado é a casa do pão, onde ambas foram ricamente abençoadas.
Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez. Reconheceu a soberania de Deus. Deu passos importantes, os quais fizeram a diferença ao escrever a sua própria história. O que existe em nós que precisamos nos desprender? O que realmente precisamos deixar para o passado e recomeçar nova vida? E as perguntas insistem. Que ações teremos de realizar sob a graça do Senhor e orientação do Espírito Santo? Se pararmos para analisarmos o que está guardado em nosso coração, já será um passo importante para darmos início à sobrevivência diante das crises constantes. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Escreveu Salomão no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E terminando os tópicos da nossa lição deste domingo, o subitem 3.3 tem por título: Depois da tempestade, a bonança. Noemi e Ruth resolveram enfrentar as turbulentas tempestades e tomaram a firme decisão de retornarem para a cidade de Belém da Judéia. Davi escreveu que na presença de Deus existe fartura de alegria. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmo número 16, versículo 11. Ruth reconheceu em Deus o seu completo refúgio e fortaleza. Ela semeou bondade, altruísmo e fidelidade, mesmo vivendo em intensa crise. Sua fé em Deus levou-a a realizar uma farta colheita. O rico Boaz, procedendo de acordo com a lei vigente, chamou algumas testemunhas e casou-se com Ruth. Desse enlace matrimonial nasceu Obed. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 17. E foi assim que Ruth entrou para a história dos judeus, fazendo parte da genealogia de Jesus, pois foi bisavó do rei Davi. Nunca uma mulher moabita, segundo a lógica humana, poderia fazer parte da linhagem do Messias.
Todavia, a lógica de Deus não segue a lógica humana. Ele honrou a fé de Ruth e a recebeu como membro da sua família. Ninguém explica Deus, pois Ele sempre faz além do que possamos imaginar. Aprendemos com esta lição de hoje que, mesmo diante das crises existenciais, precisamos ter uma conduta de busca constante e reverente dependência do Senhor, pois dele vem a nossa vitória e a nossa salvação. E concluindo, o que aprendemos com esta linda lição de hoje sobre a vida de Ruth? Através da história de Ruth, aprendemos que é preciso descer do nosso pedestal e reconhecer a soberania e o extremo cuidado de Deus para conosco, mesmo em meio às difíceis adversidades da vida. Aprendemos com essa grande mulher que, mesmo em meio às crises, ter atitudes corretas é o principal que devemos fazer para fazermos escolhas certas, capazes de mudarem a nossa história de vida para bem melhor do que pensamos ou podemos esperar. Linda lição. Que Deus a todos abençoe, rica e abundantemente. Até semana que vem, se Deus disser que sim.